Bom, meu nome é Rafael. Eu vou apresentar um trabalho sobre microscopia de força atômica para a disciplina de Física 2 do Instituto Federal do Campus de Tapetininga, juntamente com Douglas e com Wendel. Bom, então, o que é a microscopia de força atômica? É aqui que vamos falar. Ela também é conhecida como AFM. Essa sigla é derivada do inglês, Atomic Force Microscope. E o que é o AFM, a microscopia de força atômica? Ela é uma técnica que deseja obter uma imagem topográfica com resolução atômica. E de que maneira e que forma isso é alcançado? É feita uma análise na superfície da amostra através de uma sonda. Ela também é chamada de cantilever, a fim de se obter, entre aspas, um mapa da superfície. E além disso, além de mapear a superfície, a gente consegue também extrair propriedades mecânicas e fisicoquímicas das amostras. E qual é a necessidade de obter medidas? Então, ao longo do tempo, foram criados diversos métodos, assim como criaram e hoje existe a régua, paquímetro, trenomicrômetro, microscópio, entre diversas ferramentas, onde cada uma tem a capacidade em tamanho e precisão. Então, temos o AFM, que nada mais é do que uma ferramenta de medição, que faz parte da ciência que é a metrologia, que tem como objetivo de medir as coisas, objetos e afins. E qual é a necessidade de se obter cada vez mais precisão? Essa necessidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Em resumo, a metrologia é uma ciência fundamental para o desenvolvimento da indústria, que quanto cada vez mais a gente conseguir dar um padrão para as nossas medições, a gente vai conseguir melhorar a eficiência de processos, reduzir desperdícios, aumentar a confiabilidade e, como eu disse, atender padrões cada vez mais elevados. Tendo em vista essa necessidade de medidas cada vez menores, foi desenvolvida a AFM. Bom, então aqui a gente tem uma escala que a gente consegue observar que vai de 1 nanômetro até 1 quilômetro. Então a gente começa na imagem de cima, a escala geral, a figura 1. A gente tem o nosso átomo, 1 nanômetro, 0 nanômetro, que é a medida que o FM consegue captar, ele consegue alcançar. A partir disso temos 1 nanômetro, que são pequenas moléculas, proteínas e lipídios. 10 nanômetros, a gente consegue observar proteínas. Em 100 nanômetros, os vírus. Em 1 micrômetro, cloroplastos e algumas bactérias. E a partir disso, de 1 nanômetro até 10 micrômetros, a gente consegue observar com o microscópio eletrônico convencional, que a gente já conhece. De 1 micrômetro até 1 milímetro, o microscópio óptico, ele consegue alcançar essa marca. E a partir disso, de 1 milímetro, um pouco menos a gente já consegue ver isso a olho nu, sem auxílio de uma ferramenta. E na escala de baixo, a gente tem apenas uma comparação entre o olho humano, o microscópio e o microscópio de força atômica. Bom, então, tendo em vista essa necessidade de obter medidas cada vez menores, foi desenvolvida a AFM, que é a técnica de microscopia de força atômica, como eu já disse. Ela foi demonstrada pela primeira vez em 1986 pelos cientistas da IBM, que são os 3 rapazes da figura, o Jerry Brin, Calvin Kate e o Christopher Geber. Eles trabalhavam na IBM, que é uma grande empresa estadunidense voltada para a área de informática, onde fabrica e vende software e oferece diversos serviços de infraestrutura e consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até a nanotecnologia. E assim, um dos seus projetos nasceu o FM, que a gente consegue observar do lado aqui na figura 7, é um modelo Pike NX10, é um modelo atual, que foi derivado dos estudos ao longo do tempo. Bom, então agora a gente vai conseguir observar como funciona essa microscopia, como ela atua e algumas aplicações. Bom, meu nome é Wendel Polini, bom dia, né? A interação, né, e a composição geral do microscópio de força atômica, né? As imagens desse AFM, ela é gerada através das interações da sonda e da amostra. Então aqui vocês conseguem observar, né, que você possui uma ponta onde o átomo interage com os átomos da superfície da sua amostra. Então aqui você tem uma interação de Van der Waals. A sonda ela percorre a amostra e ocorre a deflexão dessa sonda, né,
Então, através disso é utilizado para gerar uma imagem. Vou falar também agora um pouco sobre os componentes, né? O primeiro AFM, né, o primeiro microscópio, ele possuía uma mesa coordenada em XYZ e você tinha uma ponta de varredura fixa. Porém, quando você possui uma ponta fixa, você tende à formação de imagens abauladas. E isso era necessário depois um software para fazer essas correções, para você conseguir interpretar e ver a sua imagem num plano. E comumente, né, com os avanços tecnológicos, foi adquirindo melhora, né? Então conseguimos uma alteração nessa estrutura. Agora você teria essa amostra inserida na mesa, né, de scanner, que é coordenada no eixo X e Y, que seria aqui a figura 10, certo? E também possuímos esse cantilever, né, que é a nossa sonda, através do scanner coordenado no eixo Z. Então, assim, através de todas essas oscilações, quando necessária, conseguimos a imagens em 3 dimensões. Então, aqui você tem imagem em forma plana, sem a necessidade da utilização, né, de um software para correção. Como vocês podem perceber, possui um laser aqui que insere, né, sob a nossa sonda, e nessa parte de cima ela é refletida, certo? Então você consegue essa reflexão no cantilever, que é direcionada, né, para esse fotodetector. E aqui é capaz, né, de medir o posicionamento dessa ponta e também da formação de imagem depois no software. Em termos de gráfico, você tem a interpretação em termos de gráfico aqui das imagens, né? Eu trouxe aqui para vocês, na figura 11, o que é o cantilever, né? Uma representação. Vocês podem perceber que é algo de forma delicada. Então aqui eu trouxe em escala nanométrica, certo? Que vocês conseguem ver, né? Quanto delicado é, né? Aqui precisamos dessa manipulação através de pinça, né? Isso por causa da sua espessura, que pode chegar de 50, né? Até 10 micrômetros. E vocês podem perceber também que esses cantilevers, eles são direcionados sobre uma espécie de uma estrutura, né? Um suporte, aonde pela seta verde é representada onde fica a ponta do cantilever, onde é responsável pela varredura. Como vocês podem observar na figura 3, aqui temos a representação em escala nanométrica, certo? Então, né, como que ocorre, vamos dizer, como que ocorre essa varredura? Você tem o movimento, né, da mesa coordenada e do cantilever, e é transmitido, né, por esse fotodetector, como já mencionado, e aí temos a formação das imagens, né, pelas interações desses átomos. Aqui um resumo de forma geral. Bom, aqui na figura 14 vocês têm uma câmera que é posicionada em cima do cantilever, onde ela consegue observar toda a varredura, isso através de um software, como já mencionado. Então o laser, né, ele é refletido para o fotodetector, que forma a imagem. Aqui vocês já percebem esse gráfico, né, após acontecer essa varredura, certo? E então conseguimos fazer as análises, saber diferenças de alturas, das amostras, né, e também das suas rugosidades, certo? Então aqui, ó, cada oscilação desse gráfico em termos de pico, vocês percebem que vocês vão ter diferenças nesse relevo, né, dessa imagem. Aqui temos 2 tipos de qualidade, né? Vocês conseguem ter ou qualidade para essa imagem, ou também velocidade para essa imagem. Isso vai implicar no que você necessita para o seu projeto. Então conseguimos fazer o controle através de pixels, ou seja, quantos pontos de interpretação você terá no decorrer da dimensão da sua amostra. E também aqui vocês observem que foi selecionado 10 micrômetros. Então o que significa? Que em uma área de 10 por 10 micrômetros acontecerá essa varredura, que nesse caso de 256 pixels. Então, quanto maior o pixels, maior ponto para interpretação terá nessa sua área, da sua amostra, certo? Com maior tempo ou menor tempo, então você consegue controlar a qualidade ou a velocidade, como vocês percebem, certo? E isso vai implicar no quê? Aqui eu mostro 3 exemplos. Temos aqui 21 minutos, então vocês têm
30 micrômetros, então uma área, né, de 30 por 30, onde conseguimos aqui ver diferenças de relevo, conseguimos observar uma qualidade na imagem, certo? E já com 10, né, e 4.2, isso já não corre, né? Não corre tanto assim, devido à sua velocidade, certo? E o também implicando muito nos pixels, né? A quantidade de pixels que você está fornecendo aqui. Bom, temos aqui, né, o modos de contato da imagem, né? Aqui temos o contato, o não contato e o modus intermitente. Então são métodos, né, de formação dessas imagens. Vou explicar aqui agora o de contato. Literalmente, né, você tem um contato entre a ponta onde fica o cantilever com a sua amostra. Então começa a varredura, certo? Então encontrando toda essa superfície com diferenças de altura. Então temos aqui deflexões, só que através do nosso scanner Z, então ele consegue fazer toda essa correção, aonde temos aqui a formação de um gráfico constante. Então por isso conseguimos fazer todas as análises, certo? As vantagens, vocês têm designer simples, vocês também conseguem adquirir imagens em meio líquido, certo? E isso, claro, né, de forma que você necessite. Então, eu vou explicar em slides mais para frente que não existe, né, um melhor do que o outro. Então, através de testes, conseguiremos saber se é necessário o contato ou não. Uma desvantagem, né? Você tem um desgaste dessa ponta de forma rápida, porque você tem um contato diretamente envolvendo atrito, certo? Tem diminuição dessa resolução em termos de rugosidade conforme vai abaulando o ponta do seu cantilever. Tem o risco de danificar essa amostra através do atrito mesmo, certo? E também em termos de economia tem um gasto, né, com a troca desse cantilever. Aqui eu vou explicar, né, que vocês têm os desgastes e consequências. Através do nosso gráfico rugosidade por diâmetro da ponta, percebemos que quanto menor o diâmetro, maior em termos de interpretação de rugosidade. Vocês conseguem alcançar, né, níveis de geometrias ali na sua superfície complexas, né? Então vocês conseguem fazer a varredura com um cantilever em termo original, né, sem desgastes. E conforme vai trabalhando, certo? Ele vai criando um raio, né, na sua ponta, e isso diminui a capacidade de interpretação. Então aqui vocês conseguem perceber, né, em prático, né, de forma prática, que no primeiro você tem essa imagem formada, e já no 10º, no decorrer do segundo e do quinto, que foi analisado, a perca de resolução, seja também seja por conta, né, desse raio formado. Então aqui não conseguimos analisar perfeitamente, né, aquela rugosidade. Temos aqui também o modo não contato. Então, como já diz, né, você não tem o contato do cantilever, que é a sua ponta, a sua sonda, com a sua amostra. Ela é feita essa imagem através de vibrações, aonde temos uma frequência de ressonância conhecida, certo? Então a ideia é de você ter vibrações de forma constante em relação à altura, mais ou menos de 10 a 15 nanômetros. Então quando você tem a necessidade, né, de mudar em termos de relevo, então automaticamente esse scanner faz essa interpretação, alterando a sua frequência de ressonância, que também é conhecida, de forma que sempre permaneça essa altura constante entre a sonda, entre o cantilever, certo? E a sua amostra. O contato intermitente, ele nada mais é do que os dois métodos, vamos dizer. Ele vibra conforme está varrendo a sua amostra, e em certos pontos ele tem o contato, certo? Então, por isso, ele tem menos desgaste na ponta que o método por contato. Porém, não mais do que o não contato, certo? Porque em certos pontos ele tem um certo contato. E as desvantagens, né? Você tem um desgaste rápido da ponta, claro que não mais do que o contato.
tem a diminuição da resolução ao longo do tempo, devido a esse desgaste. Pode danificar a sua amostra devido a esses pontos de contato, certo? E ele não possui interações laterais, como o não contato, certo? Então, o não contato ele consegue interpretar as forças laterais em termos de relevo, não só na superfície, e aqui já não tem essa capacidade. Então você pode ocorrer, né, essas interações. Não pode ocorrer essas interações. Bom, em termos de economia também, você tem custo com a troca, né, mais frequente do que o não contato, certo? Como já mencionado, como eu vou saber qual usar? Isso é algo que apenas com testes ao tempo, né? Talvez em uma empresa já existe esses métodos já testados, então você terá um direcionamento para qual usar para cada material, mas em tese você precisa sim desses testes para saber, devo usar o não contato, o contato ou o intermitente, certo? E também é importante ressaltar que não é feito apenas interpretação de dimensões e rugosidades, por exemplo, como também conseguimos as propriedades elétricas, nanomecânicas e também em meio líquido, certo? Agora seguimos com as aplicações práticas com o Douglas. Bom dia, primeiramente, e vou falar um pouco das aplicações. Claro que não vou falar de todas, porque existe uma infinidade de aplicações, mas vou falar de algumas principais. Bom, esse equipamento ele pode ser utilizado principalmente em ciência dos materiais, mas também na parte de eletrônicos e life science, que é para análise de amostras biológicas. Por favor, pode mudar o slide. Os revestimentos aquosos são de interesse como substituições ecológicas e econômicas para revestimentos de base epóxi. O que isso quer dizer? Quem trabalha com polímeros, revestimento de superfície, para avaliar a superfície é necessário medir o parâmetro da rugosidade. E, por exemplo, um implante odontológico tem que avaliar a rugosidade do recobrimento que é feito no implante. E se você tem um determinado padrão, um exemplo, as partículas têm que formar uma camada de 1 micro, então conseguimos fazer precisamente essa medição do parâmetro da rugosidade da superfície. Isso é uma imagem de topografia de não contato da superfície da amostra de coliporímeros de 80% de policarbonato e 20% de polipropileno. E na superfície só vemos a rugosidade, mas com o FMM, que é a microscopia de modulação de força, conseguimos extrair informações de dureza ou viscosidade. Podemos observar que são as mesmas amostras nas imagens e conseguimos fazer uma varredura no qual no equipamento um canal é a topografia e o outro canal é esse tipo de imagem. E os pontos mais claros são os mais rígidos e os pontos mais escuros vamos dizer que são os mais maleáveis. E se a amostra tiver fases diferentes, conseguimos visualizar onde está mais viscoso, onde está mais duro, onde o cantilever tem mais dificuldades, mais adesão ou não, e isso no modo de microscopia de modulação de força. Quem trabalha com grafeno, por exemplo, o grafeno é a folha mais fina do grafite, formada por átomo de carbono, e o FM ele é tão preciso que ele consegue medir a altura dessa camada de grafeno. Na medição, medimos a escala Z, traçamos o perfil nas margens e colocamos um ponto em cima e um ponto mais baixo, e conseguimos medir a altura de algumas camadas. Isso serve para quem faz recobrimento e para quem trabalha com filmes finos e quer fazer a medida da espessura dos seus filmes. Deixa eu soltar o vídeo, sim. Espectroscopia de força e distância, o que é isso? O FM tem um módulo para obter informações nanomecânicas. E como que ele faz isso?
O cantilever ele vai tocar a amostra, vai fazer a varredura totalmente igual, porém ele vai fazer uma leve pressão sobre a amostra em vários pontos, e com isso ele vai gerar um gráfico de fricção por distância. Observamos que tem dois gráficos, um em cada região, e através desse gráfico tende no final um mapeamento, onde conseguimos extrair informações de dureza e viscosidade. Um jeito mais prático de entender a medição é feito em um módulo. A PARC tem um que é chamado pinpoint, que funciona dessa forma, que é a cada ponto ele vai fazer um gráfico desse ao lado da figura 31, que é uma medida. Esse pico de cima é quando o cantilever toca a amostra e faz uma força até um determinado limite. Depois ele vai deslocando da amostra até desprender totalmente, onde forma esse deslocamento abaixo. Através desses gráficos, extraímos as informações de dureza, que é a inclinação dessa reta que estamos vendo na figura 32, e a força de adesão, onde o cantilever desprende da amostra. Depois disso, obtemos essa imagem de baixo no final, onde a imagem de topografia com as informações de dureza, que mais claro representa mais rígido, e informações de adesão, que é o ponto que o cantilever fica aderido, onde o ponto mais claro representa mais adesivo e mais escuro menos adesivo. Um outro tipo de exemplo de aplicação é para amostras biológicas. A figura 34 é uma imagem de uma célula, e depois de tratada por um determinado material, conseguimos visualizar a superfície novamente, como ela ficou. E a gente traçando um perfil sobre a célula, podemos extrair informações de altura e rugosidade também. E nesse caso, olha só, ela tem uma informação de rugosidade. E observando bem a imagem, após esse tipo de tratamento, a gente vê que a célula ficou mais frágil. Outros exemplos de aplicações em amostras biológicas, aplicações em hemácias, bactérias, até cromossomos. No slide aí podemos ver algumas imagens. E o interessante é que conseguimos obter uma visualização de imagem 3D, conforme observamos a figura da hemácia aí. Esse exemplo, temos a alteração do volume de uma célula usando um módulo do USICM, que é um módulo de microscopia de íon-condutância, que é a medição de amostra em meio líquido. E nesse módulo conseguimos extrair informações de volume, de área, de comprimento e algumas outras informações também. A figura abaixo e a última, figura 42, ela mostra essas informações, e propriamente nesse caso que estamos observando foi extraído a variação do volume de uma célula, e porém não somente é aplicado em células, mas também conseguimos extrair informações de qualquer outro tipo de amostra. E como eu falei no início lá, que existe uma infinidade de aplicações. Essas foram algumas que a gente trouxe para vocês. E assim a gente chega no fim do nosso trabalho de microscopia de força atômica. E obrigado.